Boa noite a todos. Vamos aqui encontrar um modo de caber nós os dois. Olá, boa noite. Bom, nunca vi uma coisa tão improvisada, mas nós que fizemos um curso de improviso, pronto, já estamos preparados para isto, não é? Para isto e muito mais. Aliás, estava a reparar que Espera, eu não estou. não estás bem. Não. Não, o tapete. Depois... Desculpem lá. Ok. Sintam-se em casa, como nós. Como nós. Ora bem, portanto, a câmera está deste lado, portanto nós vamos... Mas eu vou olhando para ti. Ok, vamos estar aqui. Ora, muito bem, então... bem-vindos a esta celebração de 10 anos de Ver para Além do Olhar. O que eu pensei foi... seria muito mais divertido fazer isto com companhia, portanto, seria eventualmente uma grande seca estar aqui eu a falar sobre a minha experiência enquanto autor do Ver para Além do Olhar, e encontrei esta menina, que anda por aí. esta pessoa disponível, com quem já tenho colaborado algumas vezes, e ela prontificou-se com grande gentileza e enorme disponibilidade para estar aqui connosco esta noite, e portanto digamos que estou a apresentar a entrevistadora. Exato. Nós fazemos as coisas um bocadinho ao contrário, ou seja, o João, que é a estrela da noite, é que acaba por fazer a apresentação desta celebração e da entrevistadora e etc. Olha, para já, deixa-me dizer-te, João, que é com enorme prazer que eu estou aqui contigo a celebrar estes 10 anos do Ver para Além do Olhar. E se calhar, para darmos um bocadinho de tempo para as pessoas chegarem, começo só por te perguntar como é que tu estás. Olha, para já estava aqui um bocado atarantado com esta tecnologia. Na verdade, estes tempos têm proporcionado uma série de circunstâncias únicas, entre as quais eu já fiz a primeira aula online enquanto formador há pouco tempo. Já fiz o primeiro live no Instagram e agora é uma nova estreia com um live no Facebook, e já tropeçámos aqui no nosso desconhecimento da tecnologia, portanto estamos aqui a Nada como experimentar e, olha, lançarmos. a estrear-nos em grande. Ok. E sinto-me bem. Ora, tenho tido assim... Estou... Altos e baixos. Também. Mas acordei hoje com este propósito muito particular de celebrar os 10 anos da página, porque é uma maneira de recordar com gratidão tudo quanto eu tenho recebido neste percurso, a quantidade de pessoas que vai dando feedback diariamente, semanalmente, mensalmente, enfim. Vou recebendo muitos feedbacks de pessoas que vão ficando tocadas pelo que acontece na página, e acredito que a página chega onde eu não imagino, portanto também há uma parte que eu sei e há uma grande parte que eu não sei. Sim. Olha, e diz-me uma coisa, antes de entrarmos assim nas perguntas, pelo menos naquelas que eu preparei e que alguns leitores teus também enviaram, ainda este contexto, não é? Da quarentena e do que estamos a viver agora, isto tem-te dado mais inspiração para escrever, ou nem por isso? Ou é igual, ou sentes que é igual? O facto de estares mais, enfim, mais dentro de casa, mais parado, mais talvez introspectivo, não sei. Sentes que é um momento que te tem inspirado mais, ou é igual? Olha, alguém, uma leitora atenta e que já me acompanha há muitos anos, dizia há dias que a quarentena me tinha aprimorado, ou que me tinha refinado, enfim, talvez por 2, 3, 4 textos que eu publiquei a certa altura, assim, mais textos talvez mais contundentes, mais incisivos, e depois isso fez-me pensar de onde é que isso vinha, não é? Porque a minha percepção é de que estou menos inspirado. É de que... Onde é que tu vês isso? O que é que tu vês? Em que é que tu detectas? Estou menos inspirado? Estou mais inspirado? Sim.
Olha, bom, estamos a entrar já num bocadinho no processo de... Olha, eu estou a olhar para ti ali na câmara. Aham. Se calhar é simpático olhares também. Olhar para ti. Para olhar, porque estamos a sensação de estarmos a olhar para as pessoas. Não é? Senão, era por isto que nós queríamos estar em câmaras diferentes, não é? Que é para não estarmos a olhar assim um para o outro, senão a malta depois só nos vê de perfil. Que temos perfis bonitos, não é? Também mas funciona acho que é bem. mais simpático olharmos para ali. As pessoas provavelmente estão ali pronto, à distância de um olá e de um olhar. Sim. Mas para responder à Inspiração. A inspiração. Em que é que detectas que não estás tão inspirado? Ou que estás mais? Olha, muitas vezes acontece-me ter inspiração nos momentos de descanso, né? Enfim, eu já partilhei alguns num texto que fiquei famoso numa formação com uma equipa que eu estava a treinar e a ensinar. Fiquei famoso por dizer a certa altura que o melhor são os intervalos, ou seja, e tenho essa experiência direta que é quando eu não estou a pensar, quando eu não estou a produzir, quando eu não estou preocupado a fazer, é aí que a inspiração me apanha. Pode ser durante a noite, às vezes já me tenho levantado durante a noite da cama para escrever coisas que estão disponíveis, abolir. como muitas vezes de manhã cedo, é um ótimo tempo. Seja à noite, tarde ou de manhã cedo, são tempos particularmente criativos ou inspiradores. E noto que estou menos inspirado quando não tenho acesso àqueles textos que aparecem quase já feitos na cabeça e preciso de passar mais pela fase do suor do que da inspiração. Mais transpiração, menos inspiração. Ok. Isto leva-me a uma pergunta, que eu se calhar vou fazer já, porque talvez faça sentido, ou não? Sim, estava só a pensar, nós queremos convidar assim abertamente... Sim. Para a participação de cada um, de cada ouvinte, de cada participante. Eu acredito que seja possível as pessoas irem escrevendo, mas no computador aparecia ali uma coisa ao lado, aqui não aparece. Desculpa. Bom. Alguém que tente escrever alguma coisa, só para que sejam lá, porque os coraçõezinhos e os dedinhos nós conseguimos. Mas assim não, pois. Só se eu fosse buscar o meu computador porque alguém há de estar a escrever alguma coisa, eu acredito que sim. Sim, eu acho que já houve... Estamos a ver, desculpem, ok. Parabéns, ainda tantas coisas parabéns, lindas. Opa, espera lá, ok. Por exemplo, temos aqui uma ouvinte do Brasil que acertou com o fuso horário. Uau, ok. Aqui muitas pessoas a manifestarem-se. Ok. Portanto, estes são... Ups. Estamos aqui. Ok, pronto. Estamos de volta. Isto nada como... Ok. Estamos aqui, boa. No PC aparece, pois. Nós estamos aqui num tablet, mas vai aparecer, já percebemos como. Sim. Portanto, basta vocês irem também colocando questões que se calhar mais eu vou estando atenta à medida que o João vai falando, porque eu preparei aqui algumas, mas vocês que são, enfim, os principais interessados, se colocarem também as vossas questões, será muito fixe, muito fixe. Olha, a este propósito, esqueci-me da pergunta que te ia fazer. A questão da inspiração para os teus textos. Sim. Portanto, tu estavas a dizer que estás num momento, ou sentes estar num momento de menos inspiração. Será que isso também tem a ver com o facto de estares a viver ou a ter menos inputs de vida porque estás em quarentena e confinado, não é? E imagino eu que parte da tua inspiração seja aquilo que tu também vais vivendo, não é? É verdade, sim. Muito do que eu escrevo vem de experiências pessoais e, curiosamente, normalmente quanto mais intensas as experiências e às vezes mais dolorosas, melhores os textos. Portanto, viva a dor, que isto traz inspiração. Portanto, sim, quando alguém me diz este texto está muito bom,
muitas vezes isso significa que o forno da dor esteve Bem, bem intenso. portanto, é como se tu estivesses a dizer que esta tua quarentena está a ser vivida com pouca dor e, e enfim, não te traz assim grande evolução interna. Pois, olha, eu admito que faço parte de uma parte da população que tem vivido isto com alguma tranquilidade, porque na verdade trouxe-me mais recolhimento, mais introspecção, a oportunidade de trabalhar nas minhas coisas, acompanhar pessoas via online e portanto, como estou mais restrito em casa, bem, já agora, já que falo nas pessoas que eu acompanho, também são uma verdadeira inspiração para mim, Sim. porque elas têm a generosidade de se apresentarem como estão, como são, e isso inspira-me muito, ou seja, o contacto com a verdade das pessoas traz-me também verdade comigo mesmo, e essa verdade sinto que me catapulta também para outras reflexões que eu não teria se estivesse sozinho nas minhas reflexões, né? E há aqui uma pessoa que dizia, e a dor que tu, enfim, que tu transmites ou que escreves a partir da dor, que vai ao encontro da dor do outro, não é? E isso vê-se de forma, enfim, até pelo feedback que os teus seguidores te dão, não é? Que sentem muita ressonância naquilo que tu escreves e... Ok. Sim. Então, a Cláudia está a dizer, Rossana, não entres por aí, qual sofrimento, qual quê? Ok, então vamos lá, vamos começar se calhar com as perguntas que eu preparei. Portanto, nós estamos aqui a comemorar, a celebrar os 10 anos do blog Ver para Além do Olhar. E eu começo por te fazer esta pergunta bastante, se calhar banal, mas eu pelo menos não sei a resposta, e então tenho esta curiosidade, em saber o que é que te deu para começares a escrever. Ou seja, o que é que te deu para de repente, não sei se foi assim tão de repente, mas há 10 anos atrás tu teres lançado um blog onde publicas os teus textos. Sim. Olha, a metáfora que me vem à cabeça é quando nós encontramos uma linha d'água ou quando encontramos um rio, nós não conhecemos a nascente, né? E muitas pessoas conhecem-me a meio do rio e não conhecem a nascente. Na verdade, eu acho que preciso de agradecer à minha crise de adolescência o facto de eu ter começado a escrever. O facto de... E a minha adolescência foi daquelas muito tranquilas externamente e muito controladas interiormente. Há pessoas que é ao contrário, né? Há pessoas que têm uma adolescência de explosão e a minha foi mais de implosão. Então essa implosão levou-me a partir pedra interna e a precisar de fazer grandes peregrinações por dentro, a tentar compreender o que é que eu estava a viver, de que maneira é que eu podia aliviar a dor. E portanto, as minhas memórias assim dos primeiros anos de vida não são assim muito famosas e de alguma forma eu precisei de me resgatar e de ir à procura de um outro nível da minha essência, da minha alma, do meu espírito para poder estar onde estou hoje, né? Respondi. Portanto, a adolescência... Quer dizer, e então, há 10 anos atrás tu já não eras adolescente, certo? Sim. Pronto. Portanto, há 10 anos atrás, em que tu já eras adulto, um homenzinho feito, Certo. o que é que te deu para começares a publicar um blog? Neste caso é a página Facebook, que faz 10 anos. Ok. O blog já existia na altura. Ok. Portanto, o momento em que esta página foi criada, eu estava a viver no Porto, numa fase em que estava na formação dos jesuítas, como diz ali o irmão José Silva, e muito bem. Estava no Porto a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo, tinha assim um 50-50. Estava a estudar comunicação, enfim, e portanto esta página também veio muito nesse contexto e vem na continuidade de um trabalho que já vinha fazendo. Eu escrevi durante 3 anos para a Rádio Renascença, escrevi textos que apareciam aos sábados de manhã. E durante esses 3 anos, digamos que me treinei a escrever textinhos pequenos, né? Textos pequenos, porque na rádio também as coisas precisam ser rápidas e aprendi a modelar e tive um grande professor, que foi o professor Henrique Manuel Pereira, que foi meu professor em várias cadeiras e lembro-me dele estar a ensinar-me a escrever e uma coisa que ele dizia muito e que me ficou até agora, portanto isto já foi há 10 anos,
uma coisa que ele me dizia era cada palavra tem que estar a cumprir alguma função. Uma função. Se a palavra não estiver ali a fazer nada, é para tirar. E então ele riscava-me os textos todos e muita gratidão ao professor Henrique. E portanto, a partir daí tu decidiste, ok, e por que não fazer uma página de Facebook onde publicar estes textos? Sim, eu na altura comecei a partilhar. Pronto, o blog já existia há uns 4 anos atrás, já publicava regularmente, mas o Facebook, eu entrei nessa altura, um bocadinho tardiamente em relação a outras pessoas, mas no meu tempo. E curiosamente foi nesse mesmo ano que vinha a passar, fiz ali enfim, um bocadinho como os futebolistas têm as transferências de um grande clube para outro. Eu passei da Rádio Renascença para a RFM, que é do mesmo clube, mas pronto. Mas fui contratado para a RFM para escrever num âmbito que me atraía ainda mais. Porque se na Renascença era a nível de uma fé muito explícita, eu sinto que sou um homem mais das fronteiras e do território intermédio, de saber levar Deus mesmo a quem não sabe chamar Deus a Deus, ou levar a espiritualidade mesmo a quem está de fora do território mais óbvio da espiritualidade. Que eu acredito muito que é de todos. Todos temos esse território dentro de nós e precisamos de alguém que nos ajude a fazer essa descoberta. Olha, e desculpa insistir, mas eu continuo aqui com esta pedrinha que é o que é que te levou a escrever e a publicar? Ok. Bom, isso tem a ver com um movimento interior que eu acho que ainda relaciono com a adolescência. Vamos lá! Vamos lá! É essa a minha nascente, foi onde isto nasceu. Eu sinto que, por alguma razão, no meu contexto familiar não encontrava, eu não encontrava espaço para me expressar. E, portanto, eu fui parar ao diário, não é? Então, fui expressar no diário... Então, tinhas o diáriozinho quando eras adolescente? Tinha o meu diáriozinho. Lindo, que lindo. A certa altura, quando cresci, tornei-me mais... Tinha flores? Não. Okay. Mais à frente, nos meus 20 e tais, comecei a sentir necessidade também de partilhar para fora. E então... comecei a perceber que aquilo que era frutífero para mim, aquilo que era, digamos, rico ou enriquecedor para mim, também podia ser para os outros. E comecei a receber muitos feedbacks sobre isso. Isso alimentou a minha vontade de continuar a partilhar. Ok, estou mais descansada agora com a resposta. Olha, e pegando aqui, tu estavas a falar dos textos da RFM, que ainda hoje são publicados, se não me engano, às 20h20. Não. 20 e 25. 20 e 25. Às 20h25, mas não é todos os dias. Às quintas, sextas e sábados. Quintas, sextas e sábados, RFM, às 20h25. Os textos do João são lidos, não é? Sim, pelo João Porto, da RFM, que é um homem incrível, porque ele consegue, mesmo com textos mais ou menos escritos, ele consegue melhorá-los sempre. Através da sua intuação, é isso? Com a leitura que ele faz, ele incrementa a qualidade nos textos, que é uma coisa incrível. E algo que me deixa aqui uma curiosidade é que tu não assinas esses textos. Porquê? Ou seja, porque normalmente um autor assina o próprio texto, não é? E esses textos vão para o ar e são dados ao mundo sem autor. Sim, no contexto da rádio não faz muito sentido. No fundo, a rádio assume aquelas mensagens como mensagens de inspiração para as pessoas, para os ouvintes. E portanto, eu sou uma parte da equipa de muitas pessoas, muitos escritores que fornecem mensagens, reflexões para a rádio. No Já Agora Vale a Pena Pensar Nisto, que é a rubrica à qual eu pertenço, há mais 5, 6, 7 pessoas que colaboram. E, portanto, eu sou uma delas e agora perdi-me. Porque é que não assinas os textos? O João emociona-se muito. Ele tem esta capa muito serena e que está muito concentrado a responder, mas na verdade estás aqui excitadíssimo. Faz-me lembrar também, olha, isto pode não ter nada a ver, mas é o que me está a surgir. Há uma congregação religiosa que é dos cartuchos, que é uma das ordens religiosas católicas mais
como é que se diz? Não sei o que tu queres dizer. Tradicionais? Mais austeras. Austeras. Das mais austeras, assim como a vida de limite, assim muito, Ok. muito para lá. Tá? E é engraçado porque eles têm uma regra que é qualquer livro que um cartucho escreva é sempre assinado por um cartucho, sem nome. E de alguma forma eu pego nisto para dizer o quê? Para dizer que eu espero, é uma intenção, quiçá uma ambição minha, que cada texto esteja para lá do autor, esteja para lá da circunstância, para lá da geografia, para lá das raças, para lá das crenças. E que esteja para lá disso tudo. Aliás, a página chama-se Ver para Além do Olhar exatamente porque também há um para lá que é procurado. E então eu desejo intensamente que os textos se percam da autoria. Eu, aliás, tenho um texto, se alguém quiser procurar, sobre a autoria, em que eu declaro que eu relativizo a questão da autoria. Eu só dou a importância à autoria na medida em que alguém teve trabalho a juntar aquelas palavras. E nesse caso posso dizer que fui eu, pronto, nesse caso sim. Mas a inspiração não é minha, enfim, a criatividade não é minha. Sim. Acho delicioso aqui algumas mensagens que vão passando, não é? E os coraçõezinhos e os oks e aqui Bom, até para além do olhar, e sim. Há aqui pessoas que eu já não vejo há muito tempo e que aparecem aqui a dar um olá. Sim. Um olá para todos os que... Sim. Aqueles que têm saudades e tenho saudades deles também. Ok. E a propósito do... tu usaste há pouco uma expressão que era o ver, ou se calhar o escrever para além não é? Do próprio autor, e as palavras ganham uma dimensão e uma intensidade e um propósito que vão para além do próprio autor. A este propósito também me surge perguntar-te o ver para além do olhar. Como é que surgiu este nome? Ou o que é que significa? O que é que tu entendes por isso? Bem, a origem propriamente dita já a perdi na memória, já não sei bem, mas quiçá uma influência muito particular que eu tive foi o padre Vasco Pinto Magalhães, que tem um livro com um título algo a ver com isso, que agora não me lembro, mas Ok. ele tem assim uns trocadilhos engraçados e não me admira que o título tenha vindo dele, ou pelo menos da influência dele. Ok. Depois o que é que eu quero dizer e é engraçado pensar que isto já dura há 10 anos, ou seja, quem era eu há 10 anos era um outro João. Eras um miúdo? Era um miúdo, chavaleco. um gaiato. Um gaiato. Um gaiato. E o olhar e o ver, diz o Paulo Duarte. Muito bem, obrigado. Isso mesmo. O padre Vasco Pinto Magalhães tinha então um livro chamado O Olhar e o Ver e penso que poderá ter vindo daí a influência. Entretanto, eu tinha um bocado esta experiência de que entre os estudos e a formação que eu fui recebendo nos jesuítas, os estudos de filosofia, que foi assim o arranque desta fase, são os tempos imediatamente antes de ter começado esta página, forneceram-me esta ferramenta de repensar ou de pensar o pensar, ou seja, de aprender a pensar para pensar ainda melhor e ser capaz não só de ver, mas não só de olhar, mas de ver e ver através das coisas para ver um bocadinho mais longe e quiçá, enfim, desmontar ilusões. Sabes que o título, quando eu o vi, fiquei mesmo muito absorvida e muito... muito absorvida pelo título, porque é algo que, pronto, na minha profissão é muito sensível, não é? Nós, na psicoterapia, conseguimos ver a pessoa para além daquilo que se está a olhar, a manifestar. A manifestar. Então, este ver para além daquilo que se vê. É algo, de facto, que vai tocar ali um ponto muito, muito especial e muito profundo, não é? É muito bonito o título. Olha, e há algum momento ao longo destes 10 anos que tu recordas com um sabor especial, assim, algum episódio insólito, alguma coisa que, não sei, que te venha assim à alma? Sim, muito coisas do foro privado, portanto não vou explorar imenso, mas posso dar uma ideia do que é que acontece nos bastidores, que é receber mensagens pessoais, portanto, exatamente pelo privado, né? Caro João, ou querido João, ou olá João,
muitas pessoas que escrevem a dar conta de como determinadas mensagens, determinados textos tocaram fundo. Alguns que tiveram consequências muito transformadoras, muito de grande luz na vida da pessoa. Cheguei a receber autênticas cartas, sei lá, enfim, uma que eu me estou a lembrar já foi há muitos anos, mas alguém que dizia uma coisa que eu acho que muitas das pessoas que nos estão a ouvir também se revêem, que é uma pessoa que tinha levado uma vida muito direitinha, a cumprir todo o programa que é suposto fazer, a escolinha, depois a faculdade, profissão, encontrar um marido, depois casar, depois ter filhos. E esta pessoa, o que ela dizia era: cheguei a uma altura da minha vida em que eu cumpri tudo o que era suposto, cumpri todos os objetivos que a sociedade nos diz que são os objetivos de toda a gente, e cheguei a esta fase da idade, e tipicamente a idade é entre os 35 e 45, há ali uma fase de viragem para muitas pessoas, que é de reconhecerem que fizeram muito caminho por fora, mas muito pouco caminho por dentro. E então ela dizia: obrigado, João, porque os seus textos me recuperaram, me resgataram, ou me ajudaram a resgatar uma dimensão minha que estava perdida. Uau! É espantoso, não é? Sim. O impacto que as tuas palavras, ou enfim, que tu como transmissor podes ter nas outras pessoas. Volto a convidar as pessoas a fazerem perguntas, porque as minhas não têm conversa para 1 hora. Portanto, façam perguntas aqui ao João que tenham curiosidade. Agora é o vosso momento. Mas ainda tenho aqui algumas. E que fique claro que nós temos um compromisso de que não vamos ficar aqui até às 11 da noite, não é? Olha, queria voltar um bocadinho ao teu processo de criação, de como é que tu crias os textos. Porque há textos, por exemplo, os textos da RFM, ou aqueles que depois são lidos na RFM, são tendencialmente textos curtos, também por essa mesma razão, não é? Porque vão ser lidos e, portanto, é aquele texto em tom de inspiração ou de... não é? Para serem lidos. Mas depois tens textos que são muito longos. São mesmo muito longos. E às vezes até te digo: ei, pá, João, isto é muito comprido. E eu pergunto: já não vais ler este? E que depois é uma coisa curiosa que também vai de encontro aos dias de hoje, que é as pessoas, quer nas leituras, quer nos vídeos, se passa aquele tamanhinho ou se passam os 3 minutos de vídeo, a malta já tem dificuldade em estar ali, em ficar, etc. Ok. Então, qual é que é o teu critério? O que é que tens inspirações diferentes? Como é que é um textinho assim que parece um chocolatinho, ou aqueles textos maiores que são para... Olha, então, textos breves, assim, daqueles sintéticos e poderosos, assim, pum, tipo injeção, ou tipo shot. Eu, por acaso, agora estou-me a lembrar que cheguei a falar com a minha chefe lá da rádio, a dizer-lhe, porque parte do grupo da Renascença, além da RFM, também faz parte da Mega FM. E eu dizia-lhe que a Mega FM havia de ter uma rubrica chamada Shot. Um shot espiritual. Pumba! É giro, como se fosse shot espiritual. Não chegou a acontecer. Mas pronto, para responder à pergunta, o que é facto é que os textos mais breves tendencialmente são textos que eu escrevi para a rádio. Porque foram muito trabalhados, lá está, com a técnica que o professor Henrique Manuel Pereira me ensinou, a tirar muitas palavras de lá, a desbastar muito. Uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas não imagina é que um texto de 9 linhas pode levar 1 hora a escrever, por exemplo. Para não contar já com o que está a montante disso, que é de onde é que surgiu a ideia, como é que eu a anotei. Pronto. Então, uma coisa que eu faço é, regularmente vou pondo os textos que publico para a RFM e depois ponho na página Facebook. Depois, textos mais longos, às vezes são... é um ímpeto interior, que é, eu vejo um daqueles textos curtinhos e naturalmente vem-me uma vontade quase irreprimível de desenvolver aquilo, porque há ali uma ideia que merece ser desenvolvida. Então, às vezes gasto 3, 4 horas num texto a desenvolvê-lo, a desenrolá-lo. Ok. De
demora assim um tempo a limpar os textos e depois tenho como o vinho do Porto, tenho umas, como é que se chama, umas talhas, né? Umas talhas de madeira. Tenho aqueles recipientes para textos, onde há textos que estão guardados durante muito tempo. Alguns durante meses, alguns durante semanas, alguns durante dias. E às vezes um texto daqueles que sai de repente pode ter estado a maturar durante muito tempo. Às vezes também, para dar assim uma diversidade dos processos criativos, acontece eu ter uma vontade irreprimível de escrever aquele texto na hora, e é mesmo naquela manhã em que eu até chego a remover alguma tarefa, alguma coisa que eu tivesse combinada ou que tivesse atribuída para aquela manhã e decido dedicar aquele tempo a desenvolver aquele texto que parece que chama por mim, parece que chama a ser posto cá fora. Eu acho delicioso porque às vezes tu contas-me episódios que te aconteceram e que dias mais tarde eu venho a vê-los escritos em texto. Portanto, deduzo que seja algo que fique a maturar em ti, que fique a ganhar mais maturidade, ou mais, até tu também perceberes de que forma é que tu vais expor e partilhar aquele episódio, não é? Sim. Encontrar as palavras certas, aquele cuidado que tu tens em não magoar, em não criticar, mas ao mesmo tempo em pôr cá para fora algo que te incomodou ou que foi desconfortável, não é? E então isso é um processo que leva ao seu tempo. Há um autor que eu adoro e que recomendo para quem ainda não tenha lido, que se chama Tiziano Terzani, que enfim, foi um jornalista italiano, correspondente do jornal Der Spiegel no Oriente. É um homem que tem uma história fascinante, e houve uma altura em que eu li o processo dele de escrever era muito doloroso, porque aquela ideia que nós temos de que a escrita vem-me a inspiração, acordo e escrevo e está feito. Comigo não era assim. Então, quando eu percebi ao ler este autor jornalista que é maravilhoso, também percebi que de facto a escrita, para chegar àquele lugar apurado, não é? Em que tu podes partilhar e queres partilhar com outra, em que sentes que está pronto para sair do forno, é um processo que leva mais tempo do que se julga, não é? Apontaste aí qualquer coisa. Eu queria te perguntar, tu sentes diferença, ou em que é que sentes diferença eventualmente no pré e pós ver para além do olhar? Qual é o pós? O pós é o pós-publicação, começares a lançar, o pós-lançamento. Ou seja, que notas diferença entre o João antes do ver para além do olhar e do João depois, que é o João agora ainda, não é? Mas o pré dizes há 10 anos atrás? Sim. E o agora? Exato. Sim, claramente há uma outra maturidade, há um João que passou por fases muito importantes da vida dele. Agora vou falar na terceira pessoa porque assim parece mais interessante, não é? O João de há 10 anos estava numa fase da vida muito diferente desta e no entretanto tive que atravessar alguns desertos e vales profundos que eu não imaginava na altura, mas que me obrigaram a perceber de que maneira é que eu podia primeiro viver os desafios exteriores, mas sobretudo apoiado em algo interior que levava dentro, não é? Ok. Eu costumo, enfim, há pessoas que estão aqui, há muitos amigos aqui a assistir e há pessoas que já me acompanham há vários anos e sabem, já me ouviram falar alguma vez disto, mas eu atravessei um deserto. Havia alguém aqui a perguntar sobre bloqueios de escrita e posso dizer que aqui há uns 7 a 8 anos vivi talvez um dos maiores bloqueios da escrita, em que eu senti que a nascente estava a esgotar. Era como se o riacho começasse já não há vida. a ter só pedregulhos, pedrinhas e pouco mais. Okay. E eu cheguei a passar pelo exercício interior de me despojar do João autor. Pensei, ok, isto se calhar é um sinal de que o João autor
já acabou os seus dias, acabou a sua fase e agora vou ter que descobrir o João de outra maneira. E ficaste triste com isso? Ou não? Fiquei um bocadinho triste, mas acho que aceitei bem. Ou seja, também estava a passar por uma fase que era um deserto interior bastante grande e, portanto, é um bocadinho como estar a atravessar o deserto e perguntar-me se eu tenho saudades sei lá, de alguma coisa que não há no deserto, enfim. Bom, mas isso é interessante porque acabas, pelo que eu estou a perceber, a vivenciar algo que é, nós podemos estar apegados a uma parte nossa, que no teu caso podia ser o João autor, não é? E de repente essa parte deixa de existir, morre ou perde-se pelo caminho, não é? Então quem é que é o João sem ser o João autor? Porque também haverá outras partes em ti. Mas há uma parte que às vezes nós identificamos-nos tanto com ela, que acaba por ser tão parte da nossa identidade que podemos mesmo cair num vazio quando essa parte não encontra espaço ou deixa de existir por alguma razão, não é? Então acaba por ser uma dor de perda também, não é? Que depois recuperaste então. Sim, para responder à pergunta que surgiu há pouco, se eu tinha bloqueios de escrita, naquela fase sim, eu tinha este compromisso de entregar 3 textos por semana, portanto é um compromisso que eu já levo há 10 anos. Eu cada vez que faço um aniversário, eu costumo dizer que na minha agenda há sempre um R de rádio, um R bem visível, que é o deadline, para entregar os textos naquele dia. E há 10 anos que vivo com aquele R na minha agenda. E esta fase em que eu vivi o meu deserto interior foi a fase mais difícil, foi a fase mais complicada de escrever, exatamente porque inspiração a inspiração não estava. E onde é que eu fui buscar os textos? Fui buscar a transpiração. Então, muita transpiração, mas pouca inspiração. Aparentemente não me matou, mas também não fui despedido. Eu lembro-me de ter uma conversa com a minha chefe da rádio, a dizer Isabel, ela chama-se Isabel Figueiredo, Isabel, se calhar está na altura de eu deixar de colaborar com a rádio. Uau! E portanto cheguei a ter este movimento exterior de me disponibilizar. Aliás, eu durante anos perguntei a cada ano, perguntava, querem que eu continue a colaborar com a rádio? Eles confirmavam que sim. Então Pumba, ficar tramado. Vamos lá. Vamos lá. E desde então eu nunca mais voltei a ter bloqueios como naquela altura e como dizia há bocado, a principal fonte de inspiração é o silêncio, é a pausa, é o intervalo. É não estar a pensar em grandes coisas e às vezes surgem frases, às vezes surgem núcleos de textos que aparecem assim com a clareza de quem está a ver um avião daqueles que passavam antes nas praias, quando nós éramos pequenos, passavam a distribuir folhetos e panfletos. Às vezes vem com essa clareza, aliás, ainda passam aqueles com os anúncios, não é? Às vezes passa uma frase na minha cabeça como se fosse aqueles aviões da publicidade. A Cláudia há bocadinho estava a perguntar se para ti a escrita também é um processo catártico. Claramente sim, claramente sim. Eu costumo dizer que a escrita para mim tem, primeiramente, e aqui assumo desde já, primeiramente um caráter altamente autocêntrico, para não dizer egoísta, mas é autocêntrico em que sentido? Primeiro é uma higiene mental e espiritual minha. Sim. E depois então é entrega e é serviço. Mas confesso que primeiro é a higiene para mim. Que bom. Porque isso me ajuda, de facto, a fazer trabalho interno, ajuda-me a arrumar a casa interior para depois poder também abrir a minha casa interior a outras pessoas. Sim, e no fundo que acabas por inspirar e estimular outras pessoas a fazer o mesmo, não é? Ou seja, quando outra pessoa se sente também escrita através de ti, é um sentir-se acompanhada, não é? E portanto isso acaba por ter um efeito muito terapêutico também, eu acredito. Sim. Olha, e a propósito de pessoas, tu tens imensos fãs. Mesmo muitos. 25 mil. O Facebook diz que sim. 25 mil fãs. E há muita gente que interage contigo e há muita gente
a quem respondes, como é que tu geres isso? Ou seja, porque no fundo, quantos mais fãs tens, seguidores, e quanto mais pessoas interagem contigo, mais difícil, acredito eu, é de gerir isso. Ou seja, o teu trabalho não se limita só à escrita do texto e à publicação. Há depois todo um backstage pré e pós que te dá trabalho também, não é? Como é que é para ti gerir essa parte? Bem, eu tento gerir com naturalidade, que é primeiro ter 1 ou 2 tempos no dia em que eu vou vendo as reações, os comentários, de manhã e à noite, tipicamente. E portanto é nessa altura que eu trato de dar feedback, de responder, pelo menos de dizer li, obrigado pelo contributo. Às vezes há pessoas que entregam feedbacks fantásticos, ou seja, mais do que feedbacks, até contribuem para a riqueza da reflexão que está ali a passar-se. Então aí eu fico felicíssimo. Até às vezes há pessoas a responder, há leitores que respondem uns aos outros, isso ainda me parece mais belo, ainda mais enriquecedor, porque no fundo já não é só o João, mas é uma comunidade que anda por ali, há um grupo de pessoas que se identificam um bocadinho com o ambiente e que também tomam conta da casa, não é? É um bocadinho a sensação de que mesmo que eu esteja fora de casa, alguém vai tratando da casa. Mas para ti é importante tu teres esse retorno da parte das pessoas, ou seja, fala-se muito da questão dos likes no Facebook e de não ficarmos presos a isso, mas a verdade é que, enfim, se tu publicas um texto e de repente tem 5 likes, acredito que isso também tenha um impacto, não é? Que te questiones, será que o texto não é bom? Será que não chegou da forma como eu queria? E, portanto, que impacto é que também tem em ti esta questão dos likes, dos feedbacks, da interação? Olha, tem muito a ver com o que o irmão José Silva estava ali a dizer nos comentários da liberdade interior sempre, que é, sim, eu identifico em mim, claro, como toda a gente tem um lado com algumas tendências egoicas que fica faminto de comentários e reações e likes e coraçõezinhos e tal. E depois há um lado mais sábio, mais calmo, mais tranquilo, que diz, pá, calma, isso não é tudo. Então, eu recebo os dois lados, eu abraço os dois lados, que é, o outro dia fiquei impressionadíssimo porque houve um texto que chegou a mais de 30 mil pessoas e então vem o meu lado, assim, esse lado assim mais primário, uau, 30 mil pessoas, fantástico, não sei o quê. E depois vem o outro lado que diz, tá bem, aconteceu isso com esse texto que por acaso não achas que seja o dos melhores que tens por aí, não é? Ou seja, a internet tem muito esta coisa do fenómeno viral, que é, às tantas não percebes bem porque é que aquele texto teve tanta expansão, teve tanto eco lá fora. Quando tu escreveste melhores e sim, na tua percepção, não é? Sim, na minha percepção há textos eventualmente melhores. Então eu aprendi a não depender das oscilações dos likes e para cima e para baixo, porque às vezes há textos que eu não valorizo muito e que de repente têm imensa valorização e ao contrário também, textos que eu acho que são dos melhores que eu entrego e depois têm pouco eco, então não vou depender disso. Né? Mas sei que és uma pessoa muito presente nas redes sociais, ou enfim, com quem te procura, tu dás sempre uma resposta, não é? E isso eu acredito que também seja muito apreciado pelas pessoas. E o que é que te leva a isso? Ou seja, a partir do momento em que tu publicas o texto e largas e deixas ir, ok, mas outra coisa é estares ali muito presente também para as pessoas, não é? O que é que te leva a isso? Pois olha, eu acho que eu tenho aqui uma parte que é uma parte que ama a humanidade, né? Não é como a Mafaldinha que diz que ama a humanidade, o problema são as pessoas. Não, eu tenho um lado que é um bocadinho... Não sei se desenvolvi isto também na formação dos jesuítas, um bocadinho o sentido de pastor, um bocadinho o sentido do cuidador, o sentido do healer, daquele que se põe à disposição das pessoas para as ajudar no seu caminho humano e espiritual.
Mas tenho a preocupação de que a página não seja uma entidade meio abstrata que as pessoas vão lá tirar conteúdos e ponto. Porque uma coisa que eu tenho muito consciência é que há determinados conteúdos, e tu sabes disso e também sei que concordas com isso, que há determinados conteúdos, ou determinada riqueza, ou determinada profundidade à qual só chegamos se houver um nível de confiança, se houver relação. Porque se não houver relação, aquilo vem de onde? Quem é que me está a dizer aquilo? Não faço ideia. Perde-se valor pelo caminho. Ok. Houve aqui... Epá, tenho mesmo pena, desculpa, perdi o nome de quem escreveu isto. Sei que foi uma mulher, mas que disse esta frase que achei muito bonita, que é tu és como uma plataforma de acesso à espiritualidade. Acho que foi Patrícia. É possível, sim, exatamente, Patrícia. Ok. Patrícia Filipe. Ok. Então, tenho aqui algumas pouquinhas perguntas de algumas pessoas que deixaram previamente, portanto, ainda tenho aqui uma em suspenso, mas se calhar que vou deixar mais para o fim. Sim, já agora, nós não estamos muito longe de terminar, portanto, quem tiver alguma pergunta é agora ou nunca. Pronto, então a Valéria Moraes pergunta, a propósito, curioso dos textos, nestes 10 anos, tu tens algum texto favorito? Tenho. E ela não vai mais além, mas posso ir eu e queres partilhar ou dizer alguma coisa acerca dele? Olha, não sei se partilha. Okay. Bom, mas alguém partilhou sobre ele há pouco tempo, que é sobre o... Enfim, sobre o amar... Agora não me lembro do título. Mas é o teu preferido, tu sabes disso, certo? Sim. E tem a ver com amor. Tem. Como quase todos os teus textos, mas pronto. Ok, então só queremos saber se tu tinhas um texto preferido. Não há outro momento para amar. É uma das frases. Isto até parece que não sou eu que escrevo, não é? Mas às vezes acontece, é tão engraçado. Tipo. E já te aconteceu alguma vez estares a ler um texto e dizes, pá, isto está brutal, e de repente dás-te conta que foste tu que escreveste? Olha, já me aconteceu, aconteceu poucas vezes, mas houve uma vez que eu estava no carro a conduzir e comecei a ouvir uma frase numa rádio, que eu não sabia qual era, mas ouvi uma frase e pensei, olha, este textinho está muito, muito catita. E depois o texto continuou e eu pensei, isto mais do que catita está-me a soar familiar. E bom, claro, era um texto de RFM. Olha, que e era um texto que eu tinha escrito e pronto, achei piada eu próprio estar a gostar e a sentir familiar aquelas palavras. Okay. Às vezes também há pessoas que vão pegar em textos antigos que eu já não me lembro que escrevi e depois volto a eles como se não tivesse sido eu a escrever, o que para mim é uma experiência maravilhosa. Sim. Porque de facto dá-me o gosto que às vezes sentimos quando um autor escreve e nos oferece ali um bocadinho de luz, um bocadinho de inspiração. Ok. Olha, a Maria Isabel Silva pergunta para quando os livros? Livros. Pois é, essa é uma pergunta que várias pessoas fazem e já fizeram aqui também. Okay. Na verdade, eu há pouco tempo escrevi um texto sobre isso a dizer que eu acho que o livro que eu quero escrever é o livro que o João, com um bocadinho mais de idade e um bocadinho mais de cabelos brancos. Por isso é que tu estás a deixar crescer a barba. É para se poder ver aqui os brancos. Alguns brancos que eu tenho por aqui. Ok. Dá um bocadinho de um ar de um bocadinho mais de sabedoria. Quem sabe? Possa enganar mais pessoas. Não, mas... Para quando? Para quando? Eu tinha um sonho que era este ano, mas tenho estado a dar conta de outros compromissos para mim mais prioritários neste momento. E portanto... Pronto, então é para breve. Quem sabe? Pronto, está dentro de ti a intenção. Está. Andas a maturar
algo e para breve, quem sabe, sairá um livro. Sim, e quem acompanha estas publicações também percebe que há aqui um fio condutor, às vezes meio invisível, mas há um fio condutor e há assim uns temas clássicos que eu vou tratando aqui e ali e portanto eu acho que os textos que eu vou escrevendo se agrupam principalmente a nível de autoconhecimento. Um segundo capítulo ou um segundo livro poderia ser de relações humanas. Um terceiro livro poderia ser de criatividade, porque sou fã, sou apaixonado por criatividade aplicada à vida do dia a dia, não a criatividade dos artistas, mas a criatividade à séria, que é a espiritualidade em ação, para mim é a criatividade. E gostava de escrever um livro sobre isso. Portanto, já tens muitos títulos, muitos temas, muitos livros já. Sim, eu vou partilhar aqui um segredo, que é, eu no meu computador tenho já organizados os próximos livros. Okay. Até cheguei a pôr anos, mas não estou a cumpri-los como gostaria. Isso é a vida, não é? A gente planeia, mas depois a vida nem sempre vem ao encontro desses planos. E portanto tenho uma ideia muito clara sobre os temas que virão em sequência. Diz a Maria João. Sim, a Maria João é das pessoas que já cumpriu a licenciatura dos meus workshops. Já agora, já que os workshops vêm aqui à memória, queria dizer que os workshops que eu tenho feito, ou que fiz nos últimos 5 anos, são como que os textos da página levados para workshop, para ambiente de formação. E portanto é um bocadinho já dizer que há coisas que eu gosto tanto que quero levá-las para ainda mais longe. Que bom. E de facto ter um livro para entregar em cada formação sobre cada tema seria espetacular. Fantástico, sim. Olha, então, há aqui uma citação ou uma frase que tu tens no teu blog que é fechar os olhos para ver melhor. Uhum. E a Cidália acrescenta o caminho de regresso a casa. Uhum. Queres fazer um comentário? Sim, sim, isto é uma espécie de lema do bonequinho, do Smiley, que é assim a imagem de marca do Ver para Além do Olhar. Uhum. E que está naquela imagem que eu partilhei hoje e que todas as pessoas puderam ver. Fechar os olhos para ver melhor é o que ele está a fazer, né? Naquele momento em que ele fecha os olhos e se recolhe na sua interioridade e que se põe a ouvir com o ouvido interno, a escutar a realidade que leva dentro de si. Então sim, pode acontecer isso que é o ver melhor, o ver para além do olhar, é o ver melhor. E quando a Cidália Ribeiro partilhou esta segunda parte da frase, fez-me todo o sentido. Para ver melhor o quê, não é? Para ver melhor, até claro, tem uma intenção e ela explicitou essa intenção. É para ver melhor o caminho de regresso a casa, que todos nós, acredito eu, estamos nesta vida para nos reencontrarmos connosco, com o caminho de regresso a casa e fazermos isto acompanhados, que é a melhor forma de voltar a casa. Que bom. Olha, vou-te fazer uma última pergunta, portanto, é a última chance, oportunidade para vocês que estão aí desse lado também colocarem alguma questão ao João. E esta última questão que eu te vou colocar vem do José Silva Almeida, que diz: tu tens algum desejo, ou qual é que é o teu grande desejo não concretizado? Que se calhar podemos ir para além da escrita, não sei. Sim, para já, assim, imediatamente ligado aqui a este projeto do Ver para Além do Olhar, claramente é publicar 3, 4, 5 livros que apanhem os conteúdos principais, assim, as traves mestras da reflexão que eu fui fazendo e que eu quero, digamos, organizar e sistematizar de uma forma que dê clareza e que dê estrutura às pessoas para não serem só mosaicos de textos que andam aí, mas que sejam uma estrutura clara, não é? Depois, também já assinei isto. Eu sou apaixonado pelo ambiente de formação em um workshop. É uma coisa que mexe comigo, em que eu me sinto mais vivo do que nunca.
e estou agora a fazer um período sabático, mas não é para os deixar de lado. Espero voltar em breve, um dia, quando houver condições para tal. Porque, e tu também tens experiência disto, não é? O trabalho em grupo tem uma riqueza tremenda que o trabalho individual às vezes não alcança. Aliás, cada um tem a sua riqueza particular. Sim. O trabalho individual tem uma riqueza particular que é extraordinária, e eu fico apaixonado cada vez que alguém vem ter comigo a pedir ajuda e encetamos caminho. Fico também apaixonado quando tenho a oportunidade de trabalhar um grupo e ver como esse grupo gera uma força particular que não existe no outro lado. Sim, não é? Sim. Isso é um privilégio. Sim, é um caminho mesmo em conjunto, não é? Dá-nos aquilo que temos de mais rico, que é a conexão uns com os outros, não é? O crescimento em conjunto, a entreajuda, é muito poderoso. Eu também concordo contigo, essa questão do trabalho de grupo. Sim, depois tenho aqui outras ideias em mente que não estão tão estruturadas, mas eu gostava de desenvolver aqui uma parte que é sobre mestres da interioridade, e gostava de dar um bocadinho de expressão ao meu lado. Eu também tenho aqui um João entrevistador, e gostava de desenvolver um projeto que tem a ver com mestres de interioridade e entrevistas. Ok. Uau! Portanto, já são muitos bons desejos que acredito que as pessoas estejam mesmo com muita vontade de receber. Sim. Olha, nós estamos na nossa horinha, mais ou menos. É a primeira entrevista, eu acho, que faço na vida. Fui apanhada de surpresa. Parabéns. Olha, era o que havia aqui pelo caminho e, portanto, foi assim. Eu só soube hoje que o João tinha esta celebração, hoje de manhã. Eu portanto, também. Ele andava... tu soubeste pelo Facebook. Andava aí pela casa. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Vou fazer um live, mas o live sozinho. Eu disse, eu faço contigo. Olha, isto é o que há. Portanto, faz com a prata da casa. Espero que tenham gostado. Foi um privilégio para mim ter-te como entrevistado, na minha estreia também como entrevistadora. Espero muito que todos esses desejos e projetos que tu tens e que eu sei que te apaixonam, que consigas ganhar espaço para os concretizares. E que mais dizer? Alguma coisa que tu queiras dizer às pessoas que te seguem, às mensagens bonitas que temos vindo aqui a receber e que nem sempre conseguimos comentar, mas que vamos estando sempre ali atentos a ler? Alguma coisa que tu queiras dizer? Sim, olha, eu gostava de mandar um abraço assim mesmo muito caloroso para cada uma que vai seguindo este trabalho, que vai acompanhando este projeto e que vou recebendo muito carinho desse lado. E queria mandar assim um abraço ainda mais apertado para quem esteja a passar por maiores dificuldades neste período. Sejam dificuldades económicas, sejam dificuldades afetivas, dificuldades emocionais, dificuldades várias que andam por aí. E quero que se sintam acompanhados e que esta página também possa alimentar, nutrir, suportar desse lado também. E queria lembrar também, já agora, já que estamos aqui, lembrar não só a página no Facebook, mas também a página também está no Instagram, a página está no blog, e também há uma outra parte que eventualmente é menos conhecida, que é o SoundCloud, onde podem aceder a várias gravações de várias palestras e várias formações que já fui dando, onde vou partilhando os meus conhecimentos, e está ali disponível e está aí para ouvirem enquanto fizerem as vossas lides domésticas, enquanto forem passear para a rua, enquanto forem às compras, podem ir a ouvir e a receber esses conteúdos. Olha, eu tenho o privilégio de acompanhar, enfim, presencialmente, ainda cá à distância, os teus momentos de criatividade e os teus momentos de escrita. E de facto para mim é uma delícia ver-te tão entregue a esta atividade, a este trabalho que eu sinto que fazes mesmo de coração e com esse espírito missionário, e portanto, olha, também te agradeço porque também és uma inspiração para mim. Obrigado.
Então, beijinhos e abraços a todos. Espero que tenham gostado, que levem com vocês também coisas boas e saborosas. Sim. E podem deixar aí nos comentários as vossas impressões, feedbacks, ainda alguma pergunta que apareça ou que não tenha sido respondida eventualmente. Sim, Tá? sim. Muito obrigado a todos. Obrigada.